Amém. Eu só vou tirar porque senão eu vou ficar com calor. Mas a vontade é de ficar. Apocalipse 3, a partir do verso 7. Abra sua Bíblia, por gentileza. NVI é a minha versão. Glória a Deus. A igreja achou, diz amém? A maioria. A partir do verso 7, nós vamos fazer menção da carta de Jesus Cristo por intermédio do apóstolo Paulo, ou João, perdão. Quando ele estava preso na ilha de Patmos, recebeu a visitação do anjo com essa revelação. Diz assim, a partir do verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva. Essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém fecha, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Pode passar. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, alabadará, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Pode passar. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Me ajude a pregar e repita isso com dedo, voz e fé de profeta para quem está do teu lado. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Aleluia. O tema dessa ministração eu vou liberar de antemão, para que você entenda o rumo profético. Coluna do santuário de Deus. Assim o Senhor te chama essa noite. Eu vou repetir, Igreja Batista do Brasil Church, codinome Filadélfia. Ninguém entendeu, só dois. Aleluia. Que palavra regozijante, irmãos. Coluna do santuário de Deus é você para o eterno. Pode botar uma harpa mesmo, é de Deus. Uma coisinha assim. Filadélfia, ela ficava na região da Turquia atualmente. Ela fazia divisão territorial com a igreja de Sardes, com a igreja de Laodiceia. Ficava no Vale do Rio Nico. Essa cidade, ela foi citada por Deus com algumas palavras estratégicas que Ele nos direciona essa noite. Irmãos, quando o Senhor nos fala ao longo de um tempo, nós precisamos prestar atenção nas palavras que Ele libera sobre o altar, nos lugares de comunhão, porque elas estão juntas formando um mapa para a nossa vida. Elas estão juntas traçando uma estrada para que nós possamos percorrer. Elas estão juntas nos dando direcionamentos e soluções para então problemas apresentados no lugar secreto, a saber, oração. A palavra Laodiceia, ela significa amor de irmão ou amor fraternal em grego. E eu preciso que você preste atenção durante toda essa ministração, porque está tudo interligado. Por isso, se você se distrair, você pode perder algum ponto específico que depois vai fazer falta no quebra-cabeça. Quando o Senhor nos narra na sequência, nós encontramos Ele dizer sobre Ele mesmo que Ele tem a chave de Davi. Quando a palavra de Deus nos revela isso, ela está nos falando sobre a autoridade de Cristo sobre a igreja. Sobre a autoridade de Cristo sobre o seu povo. Sobre o governo, o poder e o domínio de Cristo. Porque essa chave, quando fecha, ninguém abre. E quando abre, ninguém fecha. É essa chave que está sobre a minha e sobre a tua vida. Por isso, nós não devemos temer,
com as circunstâncias. Nós não devemos temer pelas circunstâncias de adversidade que insistem em dizer para a nossa fé diminua para que eu cresça. Porque ontem eu estava meditando em um livro, aquele devocional Café com Deus Pai, tão famoso. Aí eu ganhei eu falei, deixa eu sentar, porque eu já estava ansiosa para conhecer. Realmente é uma benção. E ali, o autor, ele disse uma frase muito interessante e real. O começo da ansiedade é o início do término da fé. Porque bem verdade é que sentir ansiedade em momentos estratégicos específicos da nossa vida, não estratégicos de Deus, mas da carne e do inimigo de nossas almas, é comum. Nós somos humanos. Tão somos humanos que Jesus, em todas as suas parábolas, ministrações, admoestações, exortações, estava nos encorajando a perseverarmos na fé mediante a palavra, para que possamos superar esses momentos de adversidade. E também as renúncias que a caminhada de fé exige ao cristão. Essa igreja, irmãos, que teve uma porta aberta por Jesus, e eu já vou desmistificar, não é uma porta de casa nova, não é uma porta daquela época de carruagem nova, não é uma porta de um poço superabundante na região deles. Essa porta aberta foi uma porta para a pregação do Evangelho. Por isso, se você entende prosperidade no reino de Deus, Cibele, como algo material e acúmulo de fortunas terrenas, eu preciso hoje quebrar esse jugo da tua mente. Porque muitas vezes o inimigo que saqueia, que rouba, que destrói, que migra as tuas finanças, ele implementa essa verdade em tua mente e você começa a precisar reter para não perder. Enquanto o reino de Deus é sobre ofertar, é sobre multiplicar, para quanto mais você dá, você tem. No poço de Jacó, ao meio-dia, aquela samaritana que não conhecia o Evangelho, não tinha vislumbre de salvação, nem muito menos de alteração do testemunho maculado que ela vivia. Traições sequenciais, maridos das próximas que ela se deitava ao meio-dia. Ao invés do sol molestá-la, como diz em Salmo 121, o sol da justiça tinha marcado o encontro com ela. E o cristão precisa entender que a realidade dele não é uma realidade natural, Jéssica. A realidade do cristão é uma realidade espiritual sobrenatural. Isso é muito falado, mas pouco vivido. Porque quando nós vamos para fora das paredes desse templo, nós temos um desafio. Lembrarmos-nos disso e da nossa identidade, que a todo tempo, Joelma, tenta ser roubada, saqueada pelo inimigo. Dessa forma, você que tem os tesouros do céu reservado em seu Pai, Jesus, anda como um mendigo, nas portas como um pedinte, nas portas do desespero, nas portas dos recursos de fuga, nas portas das mídias sociais, perdendo o teu tempo precioso, horas, passando o dedinho, rolando aquela lupa de atualização de quê? De tragédia, de fofoca, de coisas supérfluas. Enquanto o céu está te chamando para 30 minutos de devocional ao teu amanhecer. Sabe por quê, irmãos? Eu sei que você já ouviu falar sobre isso, mas é uma verdade que eu preciso repetir. O pouco com Deus é muito. A semente que você lança no altar, com toda a tua entrega e devoção. Devocional não é uma palavra bonita que foi criada para que você pudesse pela mídia engajar. Devocional é para que você possa engajar teu espírito nas regiões celestiais em Deus. Devocional é para que você possa, antes de ser um ministro, antes de ser um adorador, antes de ser um sacerdote, antes de ser um evangelista, um pastor, um mestre, você ser cristão. Sabe, irmãos, a igreja de Filadélfia, Batista do Brasil Church, é uma igreja que passa por provações, que tem pouca força. É uma igreja que tem que lidar com as dificuldades das circunstâncias de provações. Mas sabe o que é bom? Que em duas maiores promessas dessa passagem do livro da Revelação, o Senhor nos entrega a promessa do livramento da grande tribulação. Sei o seu tipo de fé com relação a isso, as coisas escatológicas, mas entenda que Deus tem livramento para aqueles que o amam. Se você compreender isso, não me julgar e não tentar estabelecer agora em sua mente um debate teológico, você vai sair daqui carregando a tua bênção. Porque quando Deus nos revela isso, Ele primeiro nos revelou o nome, Ele nos chamou de Filadélfia, Ele disse, vocês têm amor ao próximo.
Ele nos revelou o caminho do dar, arabadá, dar o perdão, dar o amor, o acolhimento, o reforço, a comida, a roupa, a túnica, arabadá, rabia, xéria, o teu alforje, os teus suprimentos. O que é isso, irmã Carol? Eu luto tanto para receber unção e revestimento do céu, nas minhas renúncias com Deus, e eu vejo alguém que brinca com a presença me pedindo oração, eu não vou orar não. Profeta, quem te faz ser profeta é quem morreu por essa pessoa antes de ti. Cristão, quem te faz orar pelo presidente do Brasil é quem se entregou pelo mundo antes de ti. Cristão, quem te diz que não é pela força do teu braço, não é pelo ressentimento que a justiça virá, é quem morreu por ti e por quem te causou qualquer dor algum dia, primeiro, antes de ti. Quem te dá essa ordenança é teu amigo fiel, é teu pai, é perfeito, é conselheiro, é Deus forte, é pai da eternidade, é príncipe da paz. Ele é príncipe da Shalom, ele é príncipe da eternidade, ele é príncipe da Nova Jerusalém, ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Ele é único, e Ele está voltando, Ele está voltando para buscar você, e te preparando para entender que você só vai subir se você viver o que você prega. O grande avivamento pregado, orado, clamado, adorado, desejado, ele vai acontecer primeiro dentro do teu quarto. Quando você começar a chorar de arrependimento por quem você é. Miserável, Luanda, miserável, irmão, miserável. Miserável. Eu não tenho direito de enganar e de mentir com persuasão na presença daquele que é a pura verdade e pura luz. Pai das luzes em quem não há sombra de variação. Domingo é um culto onde a igreja vem para se abraçar como família, e é um culto onde o Pai veio dizer que Ele está tratando a Filadélfia para receber livramento e subir para cear com Ele, voltar governando com Ele, descer na Nova Jerusalém com Ele, conhecer o novo nome dEle com Ele, receber a marca do seu novo nome na fronte da tua testa. Então não me olhe mais como se fosse alguém arrogante, cheia de razão, querendo te dar algum direcionamento, porque antes de pregar eu recebi em casa. Sabe, quem me conhece estava aqui, ou quem não me conhece estava aqui também. A última ministração foi em Apocalipse 3:20, só que foi sobre Laodiceia, irmão Diego. E quando eu orei e falei, Senhor, o que tu quer tratar conosco? Ele me disse Apocalipse 3, eu falei, Senhor, eu acho que eu ouvi errado, limpa direito minha audição espiritual. Não, é Apocalipse 3, só que agora você vai antecipar, vai para o 7. Porque o final das coisas é melhor do que o começo delas. Eu comecei dando um direcionamento, que eu estava batendo a porta de Laodiceia. De filhos que andaram em 2022 com apatia, com dureza, com dura serviço, com filhos que andaram questionando a fé e o nível da minha entrega na minha casa com o meu povo e através dele. Hoje eu vim tratar com quem já foi tratado, e eu vim te dizer, antiga Laodiceia, hoje eu te chamo de Filadélfia, igreja de amor fraternal, igreja que vai subir porque eu estou voltando. Aleluia. Assim é a caminhada com Deus. Os processos, os desertos, eles têm as alegrias do maná, das águas jorrando das rochas. Eles têm as alegrias das águas de Mara, dos milagres. Mas a grande alegria é a terra que mana leite e mel. Você precisa terminar a tua trajetória com êxito, guardando a tua fé. A igreja do arrebatamento é a igreja que o Senhor me trouxe hoje como boca dele para pregar. Eu vim pregar para crente que vai ceiar com o Cordeiro, amada. Eu vim pregar para crente que é noiva imaculada. Por quê? Porque o sangue te limpa todos os dias. E sabe, eu não temo em dizer que essa é a última geração.
Que alegria, porque eu quero, não porque os sinais se cumprem e a palavra não passa. Porque tudo está indicando que as trombetas celestiais estão prontas. Porque tudo está indicando que Ele está voltando. E se você parar e dedicar um pouco mais do teu tempo para estudar de geopolítica, de Bíblia, você vai ver que não é coisa de pessoa religiosa, de pessoa enquadrada em um nível de limitação. É para quem entende que a palavra é viva e se cumpre nos dias atuais. Oh, Deus me incomoda para dizer, por que tantas vezes nós paramos e olhamos para pessoas e dizemos, por que Deus? Eu queria ter o nível dela e dele. Quem sabe é porque o nível de renúncia do teu tempo para dar o tempo a Ele está muito pouco para o nível que você quer alcançar. Não é meritocracia, é renúncia, é abnegação, é abstenção. Para poder estar apto para toda boa obra, preparado no caminho do Evangelho, e em tempo e fora de tempo instruir uns aos outros. Aleluia. A igreja do arrebatamento é a igreja do amor fraternal. E as duas principais promessas que o Senhor nos entrega nessa palavra. Primeiramente a do arrebatamento. Depois a glória da eternidade de Deus. Quando nós entendemos isso, Ele está nos dizendo, Filadélfia, Batista do Brasil Church, eu tenho livramento, eu tenho arrebatamento, eu tenho glória, eu tenho avivamento, eu tenho aceleração, eu tenho capacitação, eu tenho canta xereba, honra, rebatota e acebe, eu tenho milagre, provisão, cura, eu tenho meu senhorio, eu tenho os meus 7 espíritos, eu tenho unção, revestimento, ousadia santa, eu tenho elevação de patente celestial, eu estou na casa para saber quem tem para me ofertar, porque eu já cheguei para dar. Irmã Carol, esse é o objetivo. Sim. E qual é o caminho? Eu estou me baseando na palavra que você acabou de ler comigo. Quando Deus fala que Filadélfia, ela guardou a pouca força, guardou a palavra e não negou ao nome do Senhor, Ele está nos destrinchando a fidelidade. Repita comigo, fidelidade. Em 3 esferas ou 3 estruturas. E é para você não sair daqui perdido, achando que esse tema é muito genérico. A pregação hoje é um mapa. A irmã Carol toda vez fala isso, porque assim Ele tem me usado. Se Ele parar, eu vou parar de falar. Mas então vai pegando a trilha que tu vai andar, para tu não ficar no meio da Turquia perdido, sem querer, sem saber onde é a igreja de Filadélfia. Deus está te dando um mapa e está te dizendo, anda, porque lá é o teu rebanho. Lá é o caminho, é lá que eu marquei um encontro contigo. Eu estou voltando. Ei, está no meio da terra da promessa, não está? Está no meio da terra apostólica, não está? Está no meio da terra da pregação, não está? Está no meio do alvo, não está? Segue para Filadélfia. Toma o mapa. Toma o mapa. E a Filadélfia não é o templo da Batista do Brasil Church. A Filadélfia é a identidade que faz a Batista do Brasil Church ser Batista do Brasil Church. Não é sobre a estrutura maravilhosa, glória a Deus por ela, que amplie, que se expande, que acelere, que multiplique. É sobre a presença, é sobre um revestimento, é sobre a unção, é sobre a palavra da verdade, é sobre o alinhamento que está na casa. 3 formas de aplicação da fidelidade. Primeira forma, no nível pessoal e circunstancial. Ou seja, a tua estrutura, Pati. No nível onde você vai abordar o condicionamento físico do teu corpo, para que você não ore tanto, jejue tanto, busque tanto a Deus e abandone os cuidados com o templo que Deus deu para a tua alma e o veículo que Deus deu ao teu espírito para vir fazer uma obra dele na terra. Eu estou falando sobre o teu corpo físico, eu estou falando sobre a tua alma, estou falando sobre a tua carne, eu estou falando sobre a tua mente. Deus nos alerta para que, ao cumprir com esse direcionamento, nós peguemos o mapa na mão do Senhor, comecemos acelerados, mas também terminemos acelerados. Porque muitos aceleram, mas param no meio da caminhada.
Muitos oram, Ilma, mas não alcançam a resposta da oração, porque se esqueceram que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, Filadélfia. O Senhor está aqui para dizer: eu não estou me preocupando mais com o teu cargo do que com você. Eu não estou me preocupando mais com o teu anseio espiritual de crescimento e aceleração do que com a tua estrutura para eu fazer o que eu preciso fazer. Porque eu me entreguei por você. Eu não estou me preocupando mais com o teu nível de entrega na pregação, no estudo teológico, na adoração, na técnica vocal, na dança, nos ensaios, na pontualidade, que é tudo maravilhoso. Mas cuide de você. Porque senão você sucumbe na estrada com o mapa na mão. E em vez de ser o bom samaritano que vai passar para ajudar, vai ser uma pessoa caída por negligência, precisando de ajuda. Irmã Carol, então não preciso de ajuda? Precisa. Mas por negligência, o Senhor nos direciona e alerta para que não precisemos. Até que Ele venha, Ele é advogado. Ele é intercessor perante ao Pai. O Espírito Santo traduz as nossas súplicas e necessidades. Ele recebe e se apresenta ao Pai como sacrifício por mim e por você, para que o socorro venha, a resposta venha, o milagre venha, o propósito se cumpra. Mas Ele te chamou para amadurecer. Repete para o irmão do teu lado: o Senhor te chamou para amadurecer nesse tempo. Recentemente o Senhor me levou a publicar uma mensagem sobre amadurecimento e observação. E Ele me dizia: filha, toma cuidado. Como minha filha, como meu vaso, como minha ministra, toma cuidado. Porque eu não quero que você acelere para tropeçar. O nível que o Senhor vai te entregar, as promessas que o Senhor já te fez, não são para te roubar do altar. Os lugares que o Senhor vai te levar, as alianças que o Senhor está fazendo e irá fazer, não são para te roubar da presença. São para somar na caminhada. São para ser Paulo e Silas. São para andarem lado a lado, fazendo o cumprimento do propósito se estabelecer na terra, porque na eternidade já é. Então você precisa cuidar da tua cabeça, você precisa cuidar do teu corpo, você precisa cuidar da tua alimentação, você precisa cuidar da tua alimentação antes de tudo espiritual. E Deus me falava, sabe, tropeço grande está na mídia. É muito alimento contaminado na audição, na visão, no tato. É muita contaminação camuflada. E meus filhos estão sendo distraídos para o nível que eu estou levando eles e para o nível que eles estão clamando a mim. Porque durante os 12 dias de aceleração não foram 12 dias onde nós ficamos aqui parados esperando que Ele acelere a nossa vida. Não, foram 12 dias de nós nos dispusendo na presença dEle, nos dispondo na presença dEle, nos movendo na presença dEle, nos instruindo na presença dEle com Ele, para que possamos então realmente viver e não só começar. Então nesse tempo se permita ser instruído, Filadélfia, porque a promessa é vindoura, não é para já. Logo, tem uma estrada para você percorrer até que ela se cumpra. Aplica na tua vida. Eu não sei quantas promessas o Senhor já te fez no início desse ano. Eu não estou nem me atendo a 2022 para lá, para trás. Mas a de janeiro, de 1º até aqui, muitas promessas Deus já liberou. Muitas movimentações Deus já começou. Mas o Senhor usa a minha boca para dizer: eu começo para terminar. Tem alguém com a mão direita erguida para receber? Eu começo pela entrega, sou o Deus do processo e do cumprimento da promessa. Pega na minha mão, filho, porque eu tenho provisão, cura e manutenção na caminhada do deserto, mas você vai entrar na tua Canaã. Oh, é fácil pregar? Não, muito menos viver. E não é à toa que Deus está nos falando há alguns cultos: persevera. De diversas formas Ele tem nos dito: persevera, continua, lembra da promessa. Mas Deus, só tem uma semana que eu recebi. Então, já começou, sabe? Uma vez eu vi o pastor Lucinho, que vai estar aqui em abril, dizendo no casamento da filha dele, que ali começou uma guerra. Eles se casaram e já entraram no campo de batalha. É bem verdade. Quando o Senhor te eleva de patente e o Senhor declara
expandindo pela profecia o que Ele já fez no céu, e Ele decidiu te entregar nesse tempo, te entregando a promessa para que você se prepare para vivê-la. Meu amigo, não é só anjo que recebe o que tu ouviu, não. Agora eu vou falar no baianês. Bota o pé no chão, vaza. Amadurece. Cresce verdadeiramente. Porque o nível da promessa é o nível do crescimento. Ele não vai levar menino para viver cumprimento. A igreja de Filadélfia é uma igreja madura, humilde e perseverante. Não é uma igreja como Laodiceia, farta em riquezas e acomodada por conta disso, não. É uma igreja que aproveita o que tem para fazer a obra e anseiar primeiramente pelas coisas do reino do céu. Oh, por isso que a porta foi aberta. Obediência pela fé na palavra. Se agarre nas promessas. Elas se garantem, Joelma. Se agarre nas promessas, porque quando nós estamos organizando uma mudança, fica tudo bagunçado, caixa, poeira, coisa encaixotada que vem à tona, é acúmulo, é entulho que você começa a enxergar. Mas agora eu estou falando com o teu espírito, tantas coisas que você achava que já estava bem resolvido e que Deus vai começar a revelar para você poder alinhar. Não há problema nisso, porque quem revela também soluciona. Jesus não é fofoqueiro. O Espírito Santo não é tagarela. Ele fala com propósito e te ajuda a eliminar as bagagens excedentes para que você não pare no meio da estrada, no rumo para a igreja de Filadélfia. Então você vai descobrir orações que você precisa fazer. Renúncias que até então eram supérfluas e você achava isso não tem nada a ver. Mas vai aprover ao Senhor te pedir certos detalhes na tua caminhada. E eu espero que você se lembre, se esquecer de tudo, lembra disso. Não é sobre religiosidade, é sobre aliança e intimidade. Vai ter coisas. Eu vou repetir porque Deus está soprando e Ele fala para mim, é específico. Vão ter coisas que vão ser pequenas para uns, grandes para outros, mas estratégicas para Deus. Não negligencie a voz do Senhor na estrada para Filadélfia. Não renuncie à voz do Senhor pelo teu apego e a tua própria voz. Porque muitos perdem banquetes maravilhosos do céu por conta de pedras tão pequenas que, se pudessem, tivessem a visão aberta por Deus, rapidamente descartariam. Mas sabe por que Deus não te mostra tudo que está te esperando por trás dos detalhes? Porque Ele quer filhos forjados e amadurecidos. Ele pegou meninos na cruz do Calvário, deu leite, mas à medida que você caminha, Ele vai engrossando o caldo. E vai chegar na hora de você ter alimento sólido e também passar por tempos de escassez e dizer, mas vale para mim, a minha comida, o meu pão é fazer a vontade do meu Pai. Não é impossível, não é injusto. A palavra, ela tem equidade. Ela tem a medida justa para cada situação, vida e contexto. E Jesus veio a essa terra não usando por usurpação de sua divindade. Pelo contrário, ao descer as águas com João Batista, ele recebeu o revestimento do Espírito Santo, porque aquilo não foi um teatro, foi uma manifestação tangível da coterrébia, da presença e do cumprimento das promessas. Oh, meu Deus, Deus está na casa dizendo, olha para mim, eu sou Jesus de Nazaré, nasci na manjedoura, não tinha riqueza em banco, não tinha fortuna na mão, mas tinha na canta chaia, no meu espírito pela aliança. O que isso quer dizer? Ele era o mais humilde, porém o mais rico. Ele tinha a verdadeira prosperidade. Nunca passou fome, matou a fome de milhares de milhares. Oh, meu Deus do céu. Nunca pediu emprestado, mas ele dava e dava em abundância. Ele não ficou enfermo, mas curava enfermos. Por quê? Porque ele era cheio da presença. Ele nasceu de um ventre comum como eu e você. Ele cresceu como um bebê comum, uma criança comum como eu e você. Se não fosse ali o aleitamento de Maria,
claro, por intermédio da potente mão do Senhor e do poder do Espírito Santo, ele não estava cumprindo o propósito. Ele nunca dependeu de homem somente, do Deus Pai que estava no céu. Mas ele, à medida que aprendia, entregava na mesma proporção. E quando ainda criança, foi achado no templo, cuidando das coisas do pai. E exortou a mãe: por que te preocupas? Não sabes tu que preciso cuidar das coisas do meu pai? E você olha para seu filho e diz: é pequeno demais para entender. Deus está chamando os pais da casa para dizer: alimenta o teu filho da palavra, da oração, do jejum, na comunhão com Pacheriada. Vendo o que tu fazes, ele vai crescer, aprendendo a ser o homem e mulher de Deus que você tanto ora e pede a Deus. Está chamando Filadélfia para entender: tua força é pouca, a tribulação vem, mas é aí que eu vou aperfeiçoar o meu poder. Ah, mas minha esposa não ora, meu esposo não tem compromisso. Você tem, é o suficiente. Porque se nossos filhos, eles imitam palavras, gestos simples e até engraçados, muito mais eles vão aprender com a tua rotina em Deus. Chegou um tempo da paternidade que nós clamamos e declaramos sobre o Brasil se estabelecer no centro dos nossos lares. Homens verdadeiros, sacerdotes, cabeças, levando o evangelho dentro de suas casas. Esposas fortes, águias, servidoras e submissas com a mesma visão ministerial, cooperando e exemplificando a palavra em suas casas. Deus queimou meus ouvidos para dizer: para de esperar que tua mulher faça a obra, faz você, varão. Para de esperar que o teu marido faça alguma coisa, se mova você, mulher. Porque à medida que você entregar, o altar responde. O Senhor tem um memorial das orações dos santos. Ele não se esquece de nenhuma lágrima, súplica, intercessão, clamor. No teu cronos, na tua cronologia, pode ser que esteja tardando, mas para a eternidade, o Kairos só está alinhando. Quando cumprir, vai faltar espaço para você poder sorrir. Você vai ser surpreendido. Deus ama surpreender os seus, porque é nesse momento de distração, quando a carne está dizendo assim, não tem mais o que fazer, chega, eu abro mão. Aí ele vem e mostra: eu esperei você chegar no ápice do teu cansaço, para a tua carne jamais poder olhar para a estrada de Damasco, como eu já preguei aqui, e querer voltar para ela. Você vai precisar continuar, porque você vai se lembrar dos impossíveis que eu fiz na tua casa. Por isso, mais vale a obediência, irmãos, do que qualquer sacrifício. Mais vale a obediência e o seguir as estratégias do mapa que Deus está dando em tua mão, do que qualquer manifestação. Mais vale a obediência, irmãos, do que qualquer projeção. Entenda, quando bater o relógio de Yahvé, vai ser perfeito. Vai ser maravilhoso. Deus está me chamando para falar com filhos que aceleraram o suficiente nos 12 dias, mas não para no 13º sentarem nessa cadeira e dizer: eu estou cansado, vou desistir e abrir mão. Deus já começou a experienciar Filadélfia na palavra. Porque eu sei que não foi só eu que fiquei cansada no 13º dia. O pouco que Deus me dá acesso ao cuidado com os irmãos, sendo eu cuidado por Ele enquanto faço isso, foi muito cansaço tentando abater a tenda do justo. Foi muito desespero. Foi muita surpresa negativa. E muita gente chegando no culto se questionando: Deus, por quê? E agora? Eu fiz tudo, Senhor. Eu fui fiel nos 12 dias. Eu orei ano passado, nos anos anteriores. Eu renunciei. Eu entreguei minha família, minha vida profissional, amorosa, espiritual, física no teu altar, Senhor. E Deus me chama para te dizer: persevera, Filadélfia. Porque o Deus que promete é fiel para cumprir. Eu não sei se você está de luto. Eu não sei se o teu plano dentro do teu tempo foi frustrado, mas o Senhor vai pegar
todas as frustrações da tua estrada rumo a Filadélfia, para te fazer entrar pela porta que ele abriu e ninguém fecha. Ele vai pegar as portas fechadas que não foram ele que fechou, não foi ou até foi, para te preparar, porque tinha uma melhor por ele sendo aberta, e essa, oh meu Deus, essa ninguém vai fechar. Aleluia. É muita gratidão, Senhor, porque não somos dignos disso. Terceiro nível da entrega da fidelidade: a tua vida, o teu chamado, a tua identidade, a tua pregação. Porque pregador é cristão, não é quem está aqui em cima, não. Eu estou falando numa linguagem eterna. Quem puder repor água, eu agradeço. Deus falava muito comigo, sabe? O que tem escrito aqui no verso 10: visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr a prova os que habitam na terra. Aleluia. Queridos, no capítulo 2, você vê Deus falando a mesma coisa com a igreja de Esmirna, porém, ele diz assim: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão, por 10 dias eles foram provados. Mas no verso 9 diz assim: conheço as suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Alguém leu isso aqui direcionado a Filadélfia? Eu li. Sabe qual é a diferença? O livramento de Esmirna era pontual, era momentâneo, era estratégico. Mas o livramento de Filadélfia era eterno. Irmãos, o Senhor está nos forjando para que nós possamos nos alegrar muito mais com uma palavra de salvação do que com a palavra de profecia sobre a nossa vida particular. O céu está nos lapidando para que nós possamos entender que mais vale a vida eterna do que a entrega de uma solução pela boca de um profeta num momento de clamor, de necessidade. Sabe, nada contra. Desejável é ouvir a voz do Senhor pela boca dos seus servos, dos seus profetas. Mas o Senhor nos chama para podermos anelar pela verdadeira profecia da revelação de todos os tempos diante do findar do mundo e todas as coisas, sabe? Deus chamou Filadélfia quando crucificou a Jesus antes da formação do mundo. Igreja, você não é um projeto, você é um organismo. O que isso quer dizer? Você não é algo para ter fim, você é algo para viver em eternidade. Você se move, você respira, você decreta, você libera pela potente mão do Senhor, que vai te dar entrada pela porta que Ele abriu e ninguém fecha, a eternidade com Ele. E Deus vem falando isso aqui, não é a primeira vez. Eu me lembro do apóstolo dizendo: tomem posse do poder de Deus em vocês, igreja. Nossa, aquilo me deu um revestimento de autoridade, Mari. Porque quantas vezes você está em guerras espirituais e você diz: agora eu morro. E Deus está dizendo: agora você sobe de patente. Oh, agora tudo desmorona. Chegou no ápice. E Ele diz: chegou no ápice mesmo, para eu liberar na terra o que no céu eu já estou vendo. Esse é um tempo. Eu digo isso com temor porque Ele manda eu falar. Oh, Senhor, me guarda. Eu vou dizer uma coisa a você: ser profeta não é fácil não, viu? Perde essa ilusão se tu acha que é fácil. Não. Porque na hora do cumprimento, liga. Mas na hora que não cumpre, na hora que você quer, o nome do profeta é solto na praça. Mas aí o profeta descansa, porque ele sabe quem usa. E eu vou dizer uma coisa nessa casa. Chegou o tempo, no meio do caos que a nação está vivendo. Para quem é ligado no céu, para quem não é ligado, oh Jesus, me guarda. Todo mundo está vivendo aí tranquilão, né? Mas quem é ligado no céu está entendendo que Deus está alinhando a terra no cumprimento profético para que Ele venha. E isso significa princípio de dores, vivência de dores, aperto de cerco inimigo. Só que no meio desse aperto,
no meio de altares erguidos na nação brasileira, em pontos estratégicos espalhados nos estados do país, o Senhor está levantando um altar de uma igreja de Filadélfia, que vai trazer o avivamento para que Ele venha. Isso quer dizer o quê? Filhos abrindo mão de despojos, porque a maior riqueza é a eternidade por Ele. Isso quer dizer o quê? Filho abrindo mão de coisas que deles são de direito para ver pessoas sendo salvas, libertas e curadas. Pessoas se reunindo em praça pública para clamar, adorar, ajoelhar, mesmo com oposição, mesmo com ameaças batendo a porta. E o céu está dizendo assim: oração, palavra, adoração, intercessão. 4 pernas, 4 pilares, 4 colunas. Oração, palavra, adoração, intercessão. Guarda isso. Oração, palavra, adoração, intercessão. Orar não é interceder? Sim, mas quando você ora, você se deleita e se permite escutar. Quando você intercede, você entra na brecha e apresenta alvos. E Deus está nos chamando para nos firmarmos como Filadélfia nesses pilares. Porque a tribulação bate a porta. As sinagogas de Satanás estão se levantando nesse tempo. Existem pessoas carregando o nome de filhos, se opondo publicamente à palavra e tentando trazer confusão e vergonha para a palavra que é inerrante, inefável. Não é assim que os pregadores gostam de dizer, Luana. Mas é verdade. Ela não precisa de atualização. E quando esse burburinho começou, a gente já se escandalizou, né? A gente nem imaginava chegar no ponto que a gente está vivendo hoje. E creia, não pasme, vai ter coisa pior vindo aí. Só que tem uma palavra para a igreja de Filadélfia que vai subir. Quando o caos estiver estabilizado no mundo, quando as nações tiverem perdido o sentido de temor total, eu vou levar os meus remidos comigo e vou governar com eles. Não te importa, Filadélfia, as sinagogas desse tempo. Não te importa as opressões. Não te importa as mordaças que estão ameaçando porem a tua boca. O que te importa é a porta que eu abri para ti. Batista do Brasil Church vai alcançar as nações da terra, vai alcançar os meus alvos, e eu vou guardar a tua tenda, Israel. Pois quer que eu traduza, aplique em miúdos, ou fale rasgado? A tribulação vai bater a porta, a sinagoga vai se levantar, mas a casa do justo vai ter aceleração e prosperidade. A tenda do justo vai ter presença, provisão de pão, da carne e do espírito. A tenda do justo vai confundir os da sinagoga. Por quê? Porque a Bíblia diz que eles vão se voltar para nós, porque eles vão entender que o Senhor nos amou. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Sabe o que isso significa? Avivamento. Sabe o que isso significa? Conversões em massa. Sabe o que isso significa? Filhos feridos sendo curados e voltando para a casa do Pai. Isso significa pessoas incrédulas sendo quebrantadas e entendendo que o único lugar que tem vida e abundância é na presença, na casa do Pai. Filhos duros e frios em espírito sendo chamuscados pelo braseiro vivo do Espírito Santo. A combustão total do Espírito Santo trazendo as massas para a casa do Pai. E eu tenho uma palavra para a tua vida. Ele vai usar você. Ele vai usar você. Na tua pouca força, Filadélfia, Ele vai te usar. Fica firme, porque a porta que eu abri, a sinagoga não fecha. Oh, a porta que eu abri na tua casa, o teu inimigo não vai fechar. Porque a igreja de Filadélfia é, antes de ser Filadélfia, fiel. E quem é fiel, o céu responde, corresponde e estabelece. Apara as tuas arestas,
Conserta o que precisa ser consertado no teu altar. Primeiro, Elias, porque tem fogo do céu para consumir teu holocausto em 2023. E quer mais? Se você tiver entrado no teu quarto e fechado as tuas portas espirituais em Deus, renunciando, se arrependendo, consertando o que te cabe, não olhando para o que cabe a alguém. Você não vai precisar de esforço. O reino vai testificar onde você for. E o que antes você fazia sem muita resposta ou manifestação, você mesma vai testemunhar, Luanda. Meu Deus, antes eu orava meia hora para a pessoa tremer o dedo. Agora eu chego perto, está caindo, não consegui nem orar. E aí tem gente que ora e diz, brincando, né? Claro, a gente brinca alegria santa, mas a verdade é que não é assim. Irmão Diego derrubou não sei quantos. Quem derruba é Satanás. Quem repousa para edificar é o Espírito Santo. Quem trata para forjar, para salvar, quem abre a ferida e fecha é Yahvé. O inimigo é que rouba, migra, destrói, saqueia. Então eu vou pegar a brechinha do apóstolo, que eu quase, meu Deus, quase dou um glória ali. Mesmo a pregação estando tranquila, mas cheia do poder, né? Não resista quando o sobrenatural bater a tua tenda. Abre, deixa que ele entre. Quebra as barreiras antigas. Libera as águas da tua cisterna. Porque tem uma fonte de rios das águas da vida para fluir. Esse ano você vai ter surpresa na tua vida, na tua casa, na tua comunhão, Filadélfia, no teu amor fraternal na igreja. Você vai ser incomodado por Deus a ofertar mais do que antes. Você vai ser incomodado por Deus a orar mais do que antes, a clamar mais do que antes, a adorar com mais sinceridade do que antes. Você vai ser incomodado por Deus a orar por nações como nunca orou. Você vai ser incomodado por Deus a consagrar teus filhos muito mais do que antes. Até antes de chegarem ao ventre, Deus está chamando Anas para chorarem no altar, porque hoje à noite ei, meu Deus, a fidelidade de Deus lança a infertilidade por terra. Tem alguém para pegar em nome do Eterno, na autoridade do nome de Yeshua HaMashiach. Eu libero a palavra de fertilidade. A terra infértil, ao ventre infértil, a casa infértil, a mente infértil, ao espírito infértil, você dará frutos e frutos em abundância. A prosperidade vai transbordar a casa do justo em 2023. Deus conhece o vasinho aqui. Eu não gosto de pregar sobre isso porque tem gente que não entende nada. Mas aí Deus usou outro vazão ali, chamado Cibele, para dizer, eu já te entreguei, libera. E Deus me incomodava para dizer, fala sobre a minha prosperidade. Fala sobre a resposta de dízimo e oferta na tenda do justo. Cadê o glória? É Filadélfia, na Laodiceia, não. Não, menina, você ouviu errado. Cadê o glória para dizimista e ofertante? Aleluia. As portas do Hades não prevalecem contra o fiel. Eu estava em minha casa pensando em algumas questões particulares e Deus me disse assim, você nunca fez prova de mim. É verdade, Senhor. Agora o Senhor me fala para eu fazer prova do Senhor. Deu certo mesmo isso. Aí eu vou fazer prova do Senhor. Assim, irmão. Ele falou, a força não é tua, é da minha palavra. É verdade, Senhor, em nome de Yeshua. Apresentei minha causa. Me veio uma paz tão grande. Ele me disse, filha, é isso que eu quero que meu povo viva. Eu dei um testemunho, depois o irmão, como é o nome dele, deu testemunho. Pai de Uli Souza deu testemunho lindo aqui. O saqueador tentou bater a porta, mas a fidelidade de Deus na vida do fiel respondeu e superabundou ao saque. Sabe o que isso significa? No lugar da oração, o teu milagre acontece. No lugar da oração, a tua resposta vem. No lugar da oração, a justiça do reino de Deus vem sobre a justiça ímpia dos homens. Fica tranquilo se você está sendo perseguido em algum lugar. Deus me manda liberar isso para alguém. Fica tranquilo se você está sendo perseguido no seu trabalho.
Deus sabe para quem é. Fica tranquilo, se você está sendo perseguido na tua família, a salvação vai chegar para trazer o rebanho todinho para a casa do Pai. Dá uma salva de palmas para o Senhor direito, irmão. É para ti, Pai. O meu pai é uma pessoa que já falou abertamente que não concorda com a minha caminhada espiritual. Ele é o oposto. O sonho dele era que eu fosse uma palestrante espírita. Como um dia eu já fui anciã não, já fui pretendente não. Enfim, né? Quase cheguei lá. E ele já me dizia abertamente, eu mandava algumas fotos, pregações minhas, e ele, respeito, mas não concordo. Eram essas as palavras do meu pai. Nunca me opus a ele, nunca tentei enfrentá-lo, porque não sou eu que convenço ninguém. Eu apenas vivo, eu apenas prego o que eu acredito. E de repente, Deus me manda uma ministração de Lamartine Pozella. E diz assim, você já viu esse homem? Eu escuto muitas pregações dele. E eu acho interessante. Irmãos, eu conheço meu pai. Isso é muita coisa. Ele mora numa cidade longe de mim. Ele não recebe um versículo da minha parte. Mas ele não perde uma pregação minha. Eu pedi? Não, ele fez questão de dizer, porque ele ama a filha dele. Entenda, pelo amor do Senhor. Pelo amor do Senhor. Não existe amor verdadeiro de homens para homens. Pelo amor do Senhor, que faz suscitar coisas boas entre ti e os teus, Ele vai fazer frutificar o amor ágape. O amor espiritual, o amor dele, no meio do amor fraternal de Filadélfia. Oh, rabadarabadá, cheio. Eu estou falando para igrejas que são pessoas. Não são para paredes, essa palavra é para a tua vida, você é igreja. No meio do amor fraternal que você tem na tua casa com os teus, o Senhor vai suscitar o amor ágape, que salva, cura, liberta, transforma e levanta testemunhos na face da terra, na geração do avivamento. Minha mãe se converteu e me confirmou isso por uma mensagem de WhatsApp. Estava aqui no altar chorando, ajoelhando, me agarrando. E hoje é crente, uma mulher que tem uma enciclopédia de espiritismo em casa. Tinha. E está com Jesus na estrada dela para Filadélfia. Eu estou falando aqui de coisas que eu vivo para você entender que a palavra não volta vazia. Antes cumpre um propósito para o qual ela foi liberada. Ela é viva e eficaz. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito de quem recebe. E se você que está recebendo gerar fruto de oração, você vai fazer esses frutos alimentarem os da sua vida, da sua casa, do seu trabalho, da nação, das nações da terra. A oração de um justo continua podendo muito em seus efeitos. Essa é a nossa arma, igreja. Não é a espada que cortou a orelha de Malco. É a espada do Espírito de Deus. Amém? Aleluia. Fica tranquilo que eu não vou te cansar. Eu estou até calma demais, não estou nem entendendo. Versículo 11 diz assim. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono. Oh, perdão, eu troquei aqui o vento. Versículo 11, veio em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna do santuário do meu Deus. Deus me trouxe aqui hoje para te chamar de vencedor. Eu não sei, sabe, eu recebi uma palavra antes desse domingo, e Deus me dizia, eu estou selecionando quem vai para o culto. Eu creio que Ele selecionou os interessados de Filadélfia, que Ele iria chamar essa noite de vencedores. Me converti ontem, você é um vencedor. O selo do sangue do Cordeiro está na tua testa. Quem antes cirandava na tua vida não ciranda mais, porque o sangue não permite. Não é sobre o que você já sabe da palavra, o que você já viveu e viu do mover, do poder do Espírito Santo. É sobre o selo. E nesse ano de 2023, a aceleração, como eu já disse, vai fazer caixas antigas serem abertas. Fica tranquilo, Deus vai acelerar o processo. Então a intensidade vai ser proporcional.
Você vai receber muitas revelações de coisas que antes eram ocultas e que você vai se constranger com você mesmo. E você vai dizer, eu achava que até hoje eu não era orgulhoso, mas hoje Deus resolveu me dizer que eu sou e eu estou sem querer aceitar isso, Deus. Sabe, Deus vai usar a boca de algum irmãozinho para num conselho amoroso, fraternal, Filadélfia. Amor fraternal. Te dizer, sabe, até hoje eu não te disse isso, irmã, mas eu acho que se você fizer assim, vai ser tão melhor e maravilhoso para Deus se mover em ti. Você é uma pessoa tão amorosa, tão maravilhosa, mas eu acho que se você orar um pouquinho sobre esse assunto aqui, pede ao Senhor uma direção. Estou falando de coisas edificantes, viu, irmãos? Não é confusão mental, não. Você vai receber muitas respostas aceleradas e promoções aceleradas. Mas o Senhor está falando hoje com Filadélfia, fica tranquila. A sinagoga de Satanás vai chegar para acusar a tua mente também. Para te dizer que você é muito pequeno ainda para viver a aceleração. Que isso é coisa de crente antigo, quem estava orando há muito mais tempo. Não, eu cheguei agora, vou viver, vai. Vai. Porque não é sobre mérito nem ordem de chegada. É sobre a cruz, o propósito eterno. E aqueles servos que chegaram por último, eles vão receber a mesma proporção, a mesma medida de bênção. E não, você não é o último. Existem últimos te esperando lá fora. Se você se converter hoje, saiba, você está saindo cheio, banhado, lavado e remido do sangue do Calvário, que vai te fazer falar como Ele é bom, como Ele é real, como Ele ainda salva, cura, liberta, transforma, como Ele te tocou nesse culto, como Ele te fez entender coisas antigas, como Ele te fez se mover como antes você não conseguia. Eu não sei explicar, mas só vem e experimenta o que eu vivi. A samaritana, ela foi automaticamente pregar os de Samaria. E ali Jesus foi obrigado a ficar, porque interpelaram para que ele ficasse na cidade. E ele ficou por mais 3 dias. Quem foi? A missionária samaritana. Antes conhecida como adúltera, agora missionária. Oh, aleluia! Eu estou falando aqui com profetas dessa geração. Eu estou falando aqui com ministros capacitados, sacerdotes provados, apóstolos desse tempo. Eu estou falando aqui com pessoas, não olhe para você e diga, eu sou pequeno, isso é orgulho camuflado, o grande é Deus, Ele é que faz. E se Ele te escolheu para uma grande obra, glória a Ele por isso. O teu temor, obediência e consciência humilde vão te fazer, Filadélfia, entrar pela porta que ninguém vai fechar. As nações são tuas por herança. As nações são tuas. Vai e vive o teu chamado. Vai e repara as tuas arestas, porque o Deus da restituição também está na aceleração. O que isso quer dizer? Ele vai acelerar, mas Ele também vai trazer de volta o que foi saqueado anos durante o tempo que você ficou nas trevas. Chegou o tempo do Senhor te dizer, você não merece, mas eu te amo, filho. E porque te amo e tu me escolheste, agora tu me deste legalidade diante da minha própria palavra, para trazer para a tua mão o que você nunca julgará que é merecedor, porque você me abandonou por muito tempo, mas agora você vai viver o amor do que clama Abba Pai. Porque o que clama Abba Pai não é o Senhor que pune e lança no inferno, é o Senhor que se entregou e morreu, e é o Senhor que restitui sem mérito, é o Senhor que faz sem ter estrutura nenhuma sua para alegar capacidade de qualquer coisa, mas Ele faz. E Ele é simples, irmãos. Ele está presente nos pensamentos mais corriqueiros do teu dia. Quando você está pensando, hoje eu não vou para a igreja não, e aí o teu coração, na tua linguagem diz, vai fazer o que em casa? Pelo menos vai ver gente boa lá que te abraça. Ali já é o Espírito Santo te trazendo para a casa do Pai. Ele está falando com pessoas lá fora. E quando a tua palavra alcançar essas pessoas, vai ser uma confirmação do céu, amém? Eu quero declarar e profetizar isso. Que o que sair da tua boca em nome do Senhor encontrará testificação nos corações lá fora. Eu clamo para que o Espírito Santo prepare a terra que vai receber a tua semente. Eu clamo para que Filadélfia, a porta que Ele já abriu para ti, traga muitos frutos, porque os campos estão brancos, os campos estão prontos, e agora na aceleração basta uma palavra. E você vai entrar por essa porta trazendo as multidões. E você vai entrar pelas portas das casas,
pelas suas mídias sociais, que o Senhor vai te dar direcionamentos e vai levar a palavra que também vai arrebanhar multidões. Aleluia. Oh, Deus hoje nos fez entender de oprimidos a filhos honrados. Esses somos nós. De cercados para filhos livres e cheios do poder do Espírito Santo. De amedrontados pela política, governo, sistemas desse mundo, para embaixadores do reino, do domínio, do governo e do poder eterno e celestial. Olhe para as notícias. Eu estou procurando ser mais educada. Deus vai me ajudar. Olhe para as notícias que não edificam a tua vida nas redes de comunicação, para não ser mais direta. Quem é crente aqui já entendeu. E diga assim: você está dizendo que dentro, no centro político do meu país, tambores das trevas vão tocar, mas eu declaro que os tambores dos anjos celestiais estão tomando o céu da minha nação. É para Ele. É para Ele. Investidas de morte, de injustiças, estão sendo feitas nesse tempo. Mas eu declaro que a espada da justiça vai penetrar as mentes e corações. E mais, os que estão... Oh, eu senti graça agora. Os que estão tocando tambores para as trevas vão tocar para o reino dos céus. Os que estão tocando tambores para os reinos das trevas, o reino das trevas, vão tocar para tanger a adoração de Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus. Tem alguém aqui para selar essa palavra? Amém, amém. É sobre isso, irmão. Eu ouvi de uma pessoa que eu amo muito e que é crente, viu, irmão? Um dia eu vou ser crente igual a ela. Eu falei para ela: irmã, rapaz, a tua vida é o ideal, eu estou no caminho para chegar lá. Eu estou aprendendo. E é sobre você declarar amor na vida de quem mais odeia. É sobre você declarar conversão, fechamento de centros de feitiçaria no país, para aqueles que estão orando pela tua morte. É sobre isso que Jesus está falando aqui hoje. É sobre você olhar para as dores do teu coração passadas e dizer: o amor que me alcançou, me amou primeiro e abriu a porta que ninguém fecha para mim, é muito maior do que meu coração, que é enganoso. Então, coração, perdoa. Eu não quero, o Espírito quer, e nele você vai perseverar. Eu perdoo a partir de hoje. Porque as armas do inferno, irmãos, não pense que ele vai chegar te arrancando, te botando uma túnica preta com um crucifixo de cabeça para baixo e dizendo que agora você serve a ele. Ele vai começar a te roubar a graça, o amor de Jesus, estando no meio do arraial, para te fazer ser um apostatado sentado numa cadeira enquanto tem fogo do Espírito movendo no altar. Você está na casa clamando e orando por prosperidade financeira, enquanto tua mão, teu pix, teu envelope estão vazios para Ele e cheios para você mesmo. Um dia Deus me disse: a minha longanimidade tem prazo na terra, porque maior do que ela é o meu amor salvífico da cruz do Calvário. Se for preciso eu puxo a corda, mas eu não perco a alma. Cuidado, não abusa de Deus. É coisa que a gente não pode nem falar no altar, porque tem gente que não entende. Projetos de Deus são concluídos, e quando concluídos, a glória responde. 3 exemplos. Conclusão do tabernáculo: a nuvem tomou a tenda, a nuvem tomou o lugar. Conclusão do templo por Salomão: a glória de Deus se manifestou naquele lugar. E aquela oração, meu Deus, não tem quem não se sinta impactado até os dias de hoje. Pentecostes, Atos 2. A igreja, pelo amor de Filadélfia, o amor fraternal, permanecia unanimemente em oração. Eles permaneciam em comunhão pelo amor fraternal e em oração pelo amor ágape. Entenda, Deus sempre vai alinhar o sobrenatural com o teu natural.
Enquanto o teu amor humano te disser para viver, se aliançar com pessoas e fazer coisas que o ágape rejeita, é engano. Amém? Cadê Davi? Dá comida para Davi continuar tocando. Dá água. Davi parou. E cumprindo-se o dia de Pentecostes. Para finalizar essa ministração, eu estava em oração. E a palavra que eu recebi me dizia: você vai pregar sobre prosperidade. Eu, meu pai, amém. Aí quando ele me deu a palavra, eu entendi. Eu falei: essa eu gosto. Glória a Deus. E ele me dizia assim: filha, olha. E ele me mostrou 2 colunas, uma do lado da outra, como se fosse a entrada mesmo do templo. As colunas eram revestidas de ouro e no alto delas tinham fogo, chamas. E ele me dizia: as colunas do meu santuário estarão firmadas na terra da presença, para manifestarem o poder da minha glória. Continuamente o fogo arderá sobre o altar. A coluna é você, o santuário é a presença. Você, firmado na presença, vai andar com perseverança para manifestar. Não é para ficar olhando, irmão, é para manifestar. Eu estou sem óculos, tem umas mãozinhas em pé que não tá. Se eu estivesse gritando, talvez um som de tambor aqui, todo mundo estava em pé, já no pulo. Eu estou falando, irmão, do poder da palavra. Ele está dizendo que na presença do santuário, você vai andar perseverante, manifestando a glória e o poder do Espírito Santo. Deus não quer mais filhos espectadores, Ele quer filhos participantes, embaixadores do reino. Pela tua forma de ser, a personalidade que você tem, Deus vai fazer a manifestação da glória aparecer. Derramamento de unção e revestimento estão sendo feitos nesse tempo sobre os filhos da casa. Promessas grandiosas de nações já foram entregues. E eu tiro por mim, Deus está acelerando. Para a glória nas colunas ser manifesta para as nações da terra. Vocês entendem que essa visão minha não é vazia de palavra, porque se for não é de Deus. Deus está falando com a igreja de que a manifestação do poder dele em tua vida vai te fazer ser sustentação para muitos que vão chegar no santuário. Deus está falando, coluna, que a presença, a permanência dos teus pés no santuário vai te dar autoridade, não é permissão, eu estou falando de algo maior. É autoridade para manifestar a glória dele continuamente, perseverantemente, continuamente, cotidianamente, continuamente, dormindo e acordando, continuamente, em sonhos proféticos, continuamente, lavando o prato, cozinhando, continuamente, cuidando do marido, da mulher, dos filhos, continuamente. Ele vai te sustentar. E Deus me manda liberar. Olha para os teus opressores. Olha para a tua sinagoga de Satanás, que só você sabe quem é e como atua. E diz para ela: o fogo arde em mim continuamente. O fogo arde em mim continuamente. Ponte de pé. Ponte de pé nessa hora, pode se colocar de pé. O fogo está ardendo em mim. O que isso quer dizer? Antes você me oprimia, a sinagoga me paralisava, me atrasava, me roubava, me envergonhava, me expunha. Agora o fogo arde em mim continuamente, e ele queima a iniquidade que habita em ti, e aviva o Espírito que habita em mim. O louvor pode subir em nome de Jesus. Alabaster, para selar tua mente, você não esquecer que o mapa está na tua mão. Aleluia. Volte para casa hoje entendendo que você é a igreja da aliança e você é a igreja do arrebatamento, amém? Volte para casa entendendo que para ser a igreja do arrebatamento você tem um caminho de 3 formas de fidelidade. Na tua estrutura pessoal e circunstancial, seja fiel independente da circunstância, e seja fiel cuidando das tuas 3 estruturas, corpo, alma e espírito.
Seja obediente e tenha fé na palavra já liberada, na palavra eterna, bíblica, que prevalece sobre toda profecia momentânea também de Deus e sobre as profecias liberadas. Creia naquilo que passou pelo crivo da palavra que vai se cumprir. Não porque você pode ou o profeta que entregou pode, mas porque a palavra já carrega em si o poder de realização, porque ela provém da eternidade. No teu cronos ainda vai acontecer, mas na eternidade o teu futuro já é. Então, creia e persevere. A tua sinagoga de Satanás sempre vai tentar te dizer: a profecia que você recebeu não foi de Deus. A palavra que você recebeu não é para esse tempo, e desiste de sonhar, desiste de orar. Mas Deus está usando a boca de alguém para te dizer: passa pelo crivo da Bíblia. Se passou pelo crivo da Bíblia, da obediência, da fidelidade, da tua vida cristã, Filadélfia, é de Deus e vai acontecer. Pisa na cabeça da serpente, pisa na cabeça do escorpião. Expulsa toda enfermidade, todo tipo de enfermidade, doença e toda espécie e hierarquia de demônios na tua casa. Pela autoridade da chama que arde continuamente sobre ti, coluna do santuário. Acelerados de 2023 são os filhos que entenderam o poder que carregam. E porque entenderam, se consagram mais, renunciam mais, vivem mais a palavra. Porque entenderam, vão ter as tuas tendas como pedra de tropeço. A pedra de esquina da tua casa vai ser pedra de tropeço para o Hades, vai ser pedra de tropeço para os da sinagoga. Vão olhar e vão dizer: o mundo está atribulado, mas o Wilma tem paz. O Wilma só anda sorrindo, a casa de Wilma só anda unida, os filhos de Wilma só andam adorando. Eu nunca vi o Wilma faltar um culto, nem Rob Slay. Oh meu Deus, na casa de Carol muitas tribulações bateram a porta, mas eu nunca vi aquela menina abandonar o chamado. É porque existe um poder ardendo continuamente, existe uma chama. Eu vou chamar, mas antes disso eu quero perguntar, porque eu já conheço como Deus faz e eu não posso perder essa oportunidade. Existe alguém na casa que quer voltar para a casa do Pai hoje? Deus está com um mapa te dizendo que você é vitorioso, você é vencedor. Deus está com um mapa te dizendo que hoje Ele abriu uma janela de tempo na tua vida para te fazer viver eternamente com Ele. Não importa o que você já fez. Ora. Não importa consagrações antigas, pactos, vergonhas, lugares, pessoas. Não importa prostituições. Não importa. Deus quer levantar samaritanas missionárias hoje. Deus quer levantar paralíticos do tanque de Betesda hoje. Filhos pródigos, voltem para casa. O Pai, eu estou falando do Pai, aquele que se entregou, que te ama, está te chamando hoje para entrar pela porta que Ele abriu e ninguém mais vai poder fechar a tua vida. Remanda rábia. Aqueles que já receberam convites antes, que já receberam pregações e entenderam que Deus falou antes. Deus está dizendo: eu zero o tempo hoje. Eu zero o teu tempo hoje e eu faço nova todas as coisas. Vem para a casa do Pai.